aí? Chegando aqui para a gente falar sobre mais uma chave. E a chave que nós vamos falar hoje é a chave da execução. O que é executar? É você iniciar, você dar o primeiro passo. Então, eu quero saber de você que está aí assistindo. Você é uma pessoa executora? Você é uma pessoa que faz as coisas ou fica aí só no mundo das ideias? Vem participar aqui com a gente e contribuir um pouquinho. Comenta aí, deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula, se você se enxerga como executor ou se você demora para executar, como que funciona por aí, né? Aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo aqui e ajuda a gente a passar a mensagem para mais pessoas, né? Então, o que é execução? Né? Execução é você começar. É realmente você ir ali e executar algo, você colocar para iniciar, né? Então, quando você tem um projeto, não adianta você ter só a ideia do projeto, você precisa colocar o projeto em execução. Você precisa colocar as coisas para funcionar, né? E quem coloca em execução, então, se você tem aí duas, três pessoas que fazem parte de um mesmo projeto, quem vai aparecer é quem executa, né? E isso, se a gente for olhar aí no mundo do marketing, o especialista, né, que é quem está na frente das câmeras, que é quem executa ali tudo que foi colocado, é quem ganha os créditos, né? É quem fica aí com maior crédito, né? Porque ele está ali na frente executando. E esses são todos os projetos da nossa vida, né? Porque conforme a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras, tá? Então, se você falar, eu procrastino, mas eu procrastino ali só quando é no meu relacionamento amoroso. Não, você está procrastinando em tudo, você só não está percebendo, né? Porque, como eu disse, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, como você executa uma coisa, você executa todas as outras. E nas empresas, a gente precisa ter ali quem executa. Por quê? Quem vai tirar a ideia do papel e vai colocar na execução, né? E essa execução, gente, ela precisa ser bem trabalhada. Por quê? Ela precisa ter estratégia, instrução, planejamento para não dar retrabalho. Retrabalho, você está perdendo tempo, né? Então, a gente vai executar alguma coisa, executa com planejamento, com estratégia, pensa, analisa, senta, né? Coloca no papel o que você vai fazer, coloca datas para que você consiga cumprir, coloca coisas pequenas para você fazer, para você ir ativando isso em você, né? E o executor, ele é um perfil comportamental, né? Que é aí o do executor, que é ali quem faz, quem quer muito, quem está sempre atrás de um novo objetivo. E nós, como eu já disse em outras aulas, né, sobre perfil comportamental, nós precisamos andar em todos os 4 perfis comportamentais, né? Então, esse é um caminho para a gente trabalhar. E como é que eu trabalho isso? Colocando coisas pequenas para que eu consiga executar sem me dar retrabalho, sem me fazer procrastinar, sem me fazer desanimar. Então, eu vou ali, coloco, olha, eu preciso, né? Eu vou falar uma questão minha hoje, eu preciso terminar as 180 perguntas até amanhã. Tá, Isabel, como é que você pode deixar isso mais específico, né? Para ficar mais fácil. Olha, eu preciso terminar as 180 perguntas até amanhã, às 15 horas, porque depois eu tenho que estudar para a chave de manhã, depois às 18 horas nós temos um encontro aqui para passar as chaves. Então, eu vou aproveitar e vou fazer o convite para você que não está lá no grupo com a gente, né? Aqui na descrição do vídeo eu deixo o link. Vem fazer parte deste movimento com a gente lá dentro do grupo. Todas as atividades são passadas lá, né? Então, clica aí e vem fazer parte com a gente desse movimento. E aí, como é que eu faço para eu executar isso? Para o meu cérebro entender que não é uma tarefa tão complicada assim, que ele consegue fazer essas 180 perguntas.
Lembra lá o dia que eu mostrei para vocês a FPA, que é a folha de produtividade, que é ali onde eu programo a minha produtividade? Então, eu pego ali e anoto, divido nas 5 tarefas, eu faço blocos dessas perguntas que eu vou responder, né? Então, eu tenho ali os blocos, ó, tal hora até tal hora eu preciso responder tantas perguntas, até tal hora. Amanhã, né? Hoje e amanhã eu preciso ser mais específica. Por quê? Colocar horários é uma coisa que, para o meu perfil comportamental, né, é difícil de executar, e por isso que eu falo, gente, tudo começa do autoconhecimento. Por que que eu sei disso? Porque eu busquei me conhecer, né? Então, sempre que eu vou colocar uma meta, sempre que eu vou estudar uma estratégia, alguma coisa, eu olho primeiro para dentro, né? Aquilo ali que eu vou falar traz verdade no que eu vou falar. Aquilo ali que eu vou falar, eu vou ficar realmente comprometida, porque é uma coisa que eu quero de verdade. Então, a gente precisa fazer essas análises também. Então, quando você olha para dentro para colocar uma coisa em execução, você consegue executar ela de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil. Vai ser sempre assim? Sempre a gente vai conseguir? Não. Mas a gente precisa estar preparado para executar, né? Porque a execução é o que vai nos fazer prosperar, é o que nos mantém em movimento. O que que adianta eu tenho uma grande ideia, não coloco ela no papel, porque precisa ser segredo, ninguém pode saber, né? E aí tem uma coisa que falam, né? Sabe aonde está cheio de grandes ideias? No cemitério. Por quê? Porque as pessoas não executaram, as pessoas não apertaram o play, as pessoas não se movimentaram. Né? Então, não colocou ali em execução, não colocou o projeto para funcionar, não colocou a vida que queria em execução. Como que eu vou viver a vida que eu quero se eu não executo as tarefas que eu preciso para chegar lá? Né? Então, voltando lá no caso das 180 perguntas, dessa vez eu preciso colocar horário, por quê? Porque eu tenho um horário que elas precisam estar respondidas, porque depois eu tenho outras coisas para fazer e tenho compromissos na parte da noite, né? No domingo eu tenho outras tarefas que eu preciso executar, além das tarefas que tenho aqui. Então, eu preciso entender o meu momento, eu preciso olhar para o momento que eu estou passando, para quê? Para mim, que a minha execução funcione, né? E o meu cérebro entende que aquilo é necessário, que eu preciso trabalhar aquilo, né? Então, a gente não pode ficar fazendo as coisas, executando as coisas de qualquer jeito. Se você vai executar de qualquer jeito, muitas vezes é melhor não executar. Mas aí vamos parar para analisar aqui juntos. A gente está com um desafio aqui que a gente fez entre a gente de autocuidado todos os dias e de postar no Instagram todos os dias, né? Neste momento, nós começamos sem estratégia e sem um planejamento ali certinho. A gente só sabe que a gente tem que fazer todos os dias e marcar todo mundo e ali participar do movimento. Ok. Só que com isso, o que que acontece? Quando a gente vai colocando ali, e eu e a Delei estava até conversando isso antes da aula começar, ela já teve algumas ideias depois disso, que ela já está usando estratégias para outra coisa que ela quer. Ou seja, a execução dela agora está ficando o quê? Direcionada, com intenção. Entende? Então, é isso. Quando você vai executar algo que faz sentido, você começar, né? Não vai te dar retrabalho, você só vai organizar a rota no meio do caminho, você só precisa executar. Agora, se é uma coisa que se você fizer errado vai te dar retrabalho, pare, planeje, crie estratégia, busque instrução, se conecte com pessoas, modele pessoas, para que o quê? Para que você possa fazer o trabalho uma única vez com qualidade e eficiência, né? Então, vamos colocar as coisas aí em execução. Não adianta buscar
ensinamentos, construir ensinamentos, 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 ensinamentos. Se você não colocar em execução, de nada adianta. Se você não se colocar em movimento, de nada adianta. Você só alcança a próxima fase quando você vence a que você está. E é isso que a gente precisa começar a fazer. E tem tarefas que a gente pode delegar. E delegar também é uma subchave da execução. Por quê? Eu preciso saber executar para que eu delegue para alguém, até para eu poder cobrar da pessoa depois. Porque se eu não sei fazer, qualquer jeito que ela fizer, tá ok. E aí, muitas vezes, depois eu falo, isso não é para mim. Não deu certo, mas onde não deu certo? Não sei, simplesmente não dá certo. E às vezes não é isso, né? Às vezes você só não executou da melhor forma. Você só não planejou a execução. Você só não teve estratégia, né? Então, a chave de hoje é essa. Já falei, quero saber das meninas agora, né? Como que anda a chave execução de vocês, né? Se hoje fosse para vocês serem uma líder dentro de uma empresa, né? Vocês sabem executar bem para você passar ali para as pessoas, e não só dentro de uma empresa, mas na vida de vocês. Vocês colocam a execução em prática? Como que vocês estão executando a tarefa de vocês? E eu quero saber de você também que está aqui ouvindo. Deixa aí no comentário para a gente, que a gente vai amar saber, né? E a execução, gente, é o que vai fazer a gente escalar. Porque se eu não executo, eu não caminho, não me coloco em movimento. Se eu não me coloco em movimento, eu não cresço. Se eu não cresço, eu não melhoro. E assim vai, né? Então, a gente precisa realmente executar. Então, quem vai falar aí comigo agora? Oi, hoje eu vou falar. Vai até chover hoje. Você viu? Ô, Bel, eu vou falar, mas também tem uma pergunta para te fazer. Sim. A ordem das chaves, elas são numeradas, mas a ordem que elas foi passada, existe alguma conexão? Porque a chave para a outra, esses dias a gente fizemos a chave da decisão, Sim. né? Decidiu e tal. Aí tem aquela coisa, você decide, mas se você não executar, essa decisão não vale de nada. É só uma decisão ao vento. Entendeu? Ô, Ana, seu mamão tá me aguando aqui, moleque. Sim. Você tá de olho com a mão da Ana. Então, a decisão foi a chave de antes de ontem. E eu acredito que tenha sim, apesar de eu não lembro dele ter falado lá se tem, mas eu acredito que tenha sim. Por quê? Se a gente for olhar, tudo é uma construção. A cada chave que você vai virando, você vai tendo ali para você dar o próximo passo, porque senão você para. Entende? Se você for olhar. Então, pensa, lá a primeira que a gente estudou foi criatividade. Então, se eu não viro a chave da criatividade, como que eu vou colocar em execução? Como que eu vou planejar? Como que eu vou fazer a mentalização? Né? Então, eu preciso ir ali, cada uma vai me levando um nível a mais. Entende? Aí eu não lembro dele ter falado lá, mas eu acredito que tenha assim, para mim fez todo sentido a ordem que elas estão. Não sei se vocês também sentiram isso justamente por causa disso. É o que você falou, se eu tiver... Porque na época ele falou, né, que a ordem para as pessoas não saber qual era a chave e não ir só no dia da chave que queria. Só que pelo que a gente vai vendo, a gente vai percebendo, uma chave vai complementando a outra e uma vai puxando a outra. Então a chave que foi falada anteriormente, a próxima é complemento dela. É tipo assim, é o próximo passo, entendeu? É um caminho a se seguir. Você faz isso, toma uma decisão, você tem toma uma ação, aí depois você, entendeu? Aí você vai complementando as chaves. E é isso aí. Vai, Dede, fala aí. É aquilo que a Bel falou, né? A gente tem que programar e fazer. Você decide, você divide aquela meta ali e você faz ela. Hoje, a gente praticou realmente a chave da decisão lá em casa. A gente decidiu que a gente ia fazer as 185 perguntas. A Marinette já finalizou as dela, e eu não finalizei não, ainda falta 40, mas eu tô decidida até meia-noite, eu tenho que terminar essas tarefas todas. E aí, o negócio do café, nós tínhamos marcado o café no domingo, aí depois veio esse tanto de coisa acumulada, aí eu falei com a Marinette, não vai dar.
Então, foi uma decisão que a gente tomou. Falei com ela assim, amanhã a gente tem mentoria de 10 e 1, tem transbordo 10 e 1, a gente ainda não estudou, a gente tem que estudar para poder fazer. Então, uma decisão que a gente tomou também. Ontem também, hoje a Bel até me cobrou, cadê a foto do autocuidado? Porque eu acordei e fiquei em casa, assim, que ontem eu fui dormir tarde, porque eu decidi que ontem eu tinha que terminar um trabalho lá que eu tinha que entregar hoje cedo, então, quando eu não terminei, eu não fui dormir. Então, é tudo questão de decisão. A vida da gente, ela é movida a decisão e junto com a ação. Você decide, vai lá e faz. Porque senão não vai, não. Qualquer tarefa na sua vida, você tem que ter uma decisão. Não falou? Ô, meu pai, eu tô falando da chave errada. Execução, ó. Não, mas você consegue fechar aí com a execução depois de tudo que você falou. Tenho medo de ficar desse jeito. Nossa, Deus do céu. Aqui, a chave decisão foi ontem, hoje é execução. Antes de ontem, ontem foi bem. Ontem foi qual? Bem. Brand. 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 Tem tudo a ver. Nós decidimos que a gente ia fazer isso e hoje a gente executou. Sim. Tudo a ver o que eu falei. Eu quem vai falar também, viu, gente? É porque a Marinette falou ali de decisão, gente, ela confundiu, mas é isso. É você decidir e executar. E foi o que ela contou aí para nós que ela fez. Ela decidiu que ela precisava terminar ontem. O que ela fez? Executou. Porque era o que ela precisava cumprir. Ou seja, ela colocou em ação, né? Hoje ela falou, estou focada nas perguntas. Foi uma decisão que ela tomou. Eu preciso terminar porque amanhã eu preciso executar outras tarefas, né? Então, tudo é a decisão para você executar de forma assertiva, né? Porque não adianta, como eu disse, tem coisas que você precisa realmente olhar. É isso? Não, então é isso, eu preciso fazer. Então, agora executar. Eu já tenho a estratégia, eu já tenho a instrução, eu já fiz o planejamento, eu preciso colocar em prática, né? Porque prática é execução. E a constância são os níveis de execução que você vai fazendo. Né? E é isso que a gente precisa fazer todos os dias. Certo? Delei, vai falar um pouquinho hoje, Ana? As meninas também, se quiser falar mais alguma coisa. Hoje não. Hoje não? Tá bom. Ó, esse negócio de executar é uma coisa muito. É igual, até confundiu a questão de, né? É uma ligada na outra. Você decide e executa. Como é que é? Decide e executa. Porque se você não executar, nada vai para frente. É igual, por exemplo, né? Se você decidiu emagrecer, se você não é, você só pensou, não vai adiantar. Mas se você executar, é muito melhor. Porque às vezes a gente faz assim, principalmente um exemplo que eu vejo sempre, a questão de executar, é quando você resolve emagrecer. Às vezes a pessoa para de, tipo assim, ela precisa perder 10 quilos. Aí ela, eu quero perder 10 quilos. Se ela, todo mês, ela executar e perder 1 quilo, no final do ano, ela perdeu uns 12 quilos, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, a gente fica presa simplesmente em detalhes. E a gente tem que querer colocar isso. E vou te falar, execução, gente, é uma coisa que você tem que virar na cabeça todo dia. Porque seu cérebro sempre fala assim, você não vai fazer. E você tem que ir lá é uma força que sai daqui de dentro e fazer. Por quê? Por mais que você tenta, quem tenta não consegue, né? Por mais que você faz as coisas que tem que fazer, se você não ir contra você mesmo executar, as coisas não funcionam, depois a gente fica frustrado. Né? Igual, por exemplo, eu decidi, uma coisa que eu decidi ser milionária. Eu estou executando para mim ser milionário? Porque só decidir não resolve o problema, não. Eu tenho que fazer. Eu tenho que criar o quê? Metodologias como fazer isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso vender, né? Hoje eu tenho um produto, eu preciso vender. Então, se eu quero ser milionário, eu tenho que vender. E qual que são as minhas execuções? Aprender, olhar quem está fazendo, praticar todos os dias, né? Porque o que nós estamos fazendo? Cada um se desafiou, nós estamos executando. Vai ter dia que vai ter morrer de preguiça, vai ter dia que vai morrer de preguiça. Você vai assim, para que eu estou arrumando, estou postando esse trem no Instagram, gente? Para que eu estou fazendo isso? Não é? Mas, gente, é executar. Vai ter dia que você está de saco cheio, você não quer, mas, como se diz, eu já aprendi, eu já coloquei no meu coração. O que eu faço hoje
tem que se tornar uma diversão. Para mim, vai ser uma diversão. Então, se tornar uma diversão, todas as pessoas que fizeram do que faz uma diversão, elas são mais felizes. Por mais que tenha dificuldade. Por quê? Problema vai ter em todo lugar, tudo, em todos os cantos vai ter. Então, a execução é uma coisa. E outra coisa, se você executar, você vai ter o resultado. Não é só pensar, né? Se todos os dias eu aqui levanto, é igual, por exemplo, fazer massagem no rosto, e todos os dias você executar, né? Aí a gente fala muito da constância, né? No caso, a repetitividade. Se todos os dias eu lá fazer massagem no meu rosto, eu vou, né? Vai ter coisa que meu rosto vai desinchar, minhas olheiras vão melhorar, se eu usar os produtos que tem. Então, ou seja, executar. Não adianta a gente achar que a gente não vai ter, igual quando ela falou em questão da chave, é uma ligando a outra. E você vai complementando e resultado. Se você não executar, se você, né? Porque você vem desde o início, vem falando um monte de coisa, de repetição, várias chaves que foram mudando a cabeça sobre autoconhecimento. Olha, você veio ali, criatividade, tantas chaves que vieram, mas agora você pegou tudo isso aí. Se você não executar o que você aprendeu, acabou. Né? Se você for pensar bem, nós estamos chegando ao final das chaves. Então, é tanta coisa que veio na cabeça agora, é executar. Né? É aquela coisa, fazer, corrigir, adaptar. Quanto mais você errar, mais rápido você vai ter o resultado. Não tenha medo de errar. Então, assim, eu vejo como executar, não é fácil, falo com vocês. Nossa, tem dia que dá vontade de. Eu falo com a minha tia, eu tô brincando com a minha tia. Às vezes eu queria ser igual aquele povo depressivo, que vai lá e fica todo mundo deprimido, entra debaixo né, debaixo da cama lá e não faz mais nada. Não, mulher, nem de brincadeira. Não Não, vale isso nem de brincadeira. que, só que a gente olha para dentro da gente e a gente melhora, a gente fala assim, não, eu não posso ficar assim. Porque se a gente deixar, a gente fica igual essas pessoas mesmo, que é tanto problema, é tanta dificuldade, é tantas coisas energeticamente falando que vai atrapalhando. Sabe que uma das coisas que leva as pessoas à depressão é não executar nada. Elas não têm mais sonho, elas não fazem mais nenhum tipo de tarefa, não tem nada em execução o tempo todo, porque executar é se movimentar. A Bel se propôs a fazer as chaves, para ela fazer, ela tem que estar executando isso aqui todo dia, ela tem que estudar ela mais para vir aqui ensinar para gente. E ela vem aqui e transborda isso. E aí, você falou da. E aí, as pessoas que têm depressão, é que elas. É um dos motivos, né? Elas param de sonhar, elas param de fazer coisas que elas gostam, elas param de. Elas vivem num mundo. E é por isso que fala que a depressão ela vem silenciosa, né? Porque você vai perdendo ali, não é assim, a pessoa levantou, hoje ela está deprimida lá Não, nesse estado. Não, é aos é o poucos. Então ela para você vai perdendo o gosto. executar algumas tarefas, ela para de sonhar, ou seja, não tem mais o caminho para seguir, né? Ela vai deixando. Aí ela vai parando, tudo ali vai parando, e aí é onde ela vai ficando, né? Porque, na verdade, depressão, você Ela perde para de sentido da coisa. vida. Você perde sentido da vida. Então, por isso que eu falo, que eu falei a questão de ficar igual pessoas depressivas, né? Que às vezes a pessoa perde simplesmente o desejo de fazer, não é? Então, se você todos os dias não olhar para dentro de si, você vai ficar desse jeito, você não vai fazer nada. Porque você vai ter um monte de coisa que vai te atrapalhar. Então, eu sei que não é fácil executar, sabe? Mas executa igual você colocou, se conheça, igual eu tô aprendendo a me conhecer. Antes eu me conhecia, mas eu me dava um monte de carga para mim que não tinha necessidade. Sofria à toa. Agora eu sei me respeitar, eu sei me conhecer. Tem dia que eu vou dar um gás, eu vou conseguir fazer 10 anos, mas tem dia que não vai rolar. Tá tudo bem, entendeu? Aí às vezes você fala assim, nossa, eu tenho que fazer. Por quê? Eu tenho dificuldade com rotina, gente. Eu tenho dificuldade com rotina. Então, se eu tenho dificuldade com rotina, eu tenho que adaptar aquilo que é bom para mim. Porque senão vai se tornar sofrido, vai se tornar triste, vai se tornar vai ser difícil. E executar é isso. Aí eu falo assim, ah, mas isso é desculpa. Não, eu descobri como que eu funciono. Não que eu vou deixar de fazer. O perfil Eu comunicador, vou fazer. ele tem dificuldade com rotina, né? Por quê? Porque o perfil comunicador é aquele perfil que as pessoas falam assim,
né? Igual a TT falou com a gente vai para São Paulo, a gente fica doidinho por ir. Não, mas peraí, não cabe na minha rotina agora, não posso ir, entende? Então, você está ali sentada fazendo uma tarefa, chega uma pessoa e fala, vamos fazer tal coisa. O comunicador quer ir. Ele quer ter contato com todo mundo, então ele tem dificuldade. Por quê? Porque ele não quer fazer uma mesma coisa várias vezes, né? E executar muitas vezes é isso. Você tem que ir repetindo as coisas ali, né? Para que saia com eficiência, para que você tenha mais clareza, né? Para que você. Só que eu falava também, eu não dou certo com rotina, mas não é que eu não dava certo com rotina, é porque eu queria me encaixar em rotinas de outras pessoas que tinham perfis diferentes do meu, ou que estavam num nível acima. Quando eu fui entendendo ali sobre rotina, que eu fui buscando mais conhecimento, que eu fui olhando primeiro para dentro de mim, eu fui vendo que o problema ali não era a rotina, né? O problema ali era eu tentar me encaixar em algo que não me servia. Então, eu comecei, porque eu queria fazer rotina, eu queria a gente colocar horário. Eu não funciono com rotina de horário. Também Eu não não. funciono, entende? O perfil comunicador, ele tem esse problema maior de funcionar com horário. Tem pessoas que conseguem? Sim, porque aí vai depender também de qual perfil é o segundo ali mais abrangente, Meu, né? fala alto aí que eu não entendi o que você falou. O perfil comunicador, ele tem Você- problema com horários. O meu travou? Vocês estavam me ouvindo? Ah, Não, tô ouvindo. Ó, o perfil comunicador, uma rotina com agora eu ouvi. horário, na maioria dos casos, ele tem problema, ele não consegue trabalhar com horários, entende? Mas aí o que que funciona? As prioridades. Uai, então eu não sou comportadora, não sou comunicadora, não. Não, Meu perfil não é na comunicador, não, maioria porque eu adoro dos horário. casos, toda regra tem exceção. Ah, É o que eu então eu falei. sou exceção. Vai depender do seu Exceção. segundo perfil ali que você está mais Ô, aflorado. meu, passa esse aí, meu perfil do meu perfil. Nós vamos fazer. Então, vai depender do contexto, do que a pessoa está passando ali, entende? Então, tá vendo aí, ó? Eu não funciono com horário. A Deli também falou que não funciona com horário. Nós três aqui somos comunicadoras. Já a TT já funciona com horário. Por quê? Vai depender do outro perfil. Entende? Só que a gente tem que pôr uma coisa na cabeça: todo mundo começa igual. Todo mundo começa igual. Voltando aqui para a execução agora. Então, quem que sai lá na frente, que se dá bem, né? Que tem a sorte, como diz o povo por aí? Quem continua executando todos os dias. Quem continua fazendo. Quem busca maneiras novas de executar. E é isso que a gente precisa fazer. Sabe? Não é executar de qualquer forma, é olhar para dentro e falar: isso faz sentido, isso não faz sentido. A gente precisa buscar isso para a nossa vida, né? Aproveitando, fazer o convitinho para você estar comigo lá 9 horas, lá no Instagram do Eudormas, que eu vou fazer uma live falando sobre autoconhecimento, né? Mas, então é isso, gente. A gente precisa falar, né? A gente precisa colocar em execução. A gente, quando são tarefas mais complexas, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter instrução, a gente precisa fazer um planejamento, né? Trabalhar muito a chave da decisão e da intencionalidade com a execução. Por quê? Se eu sei a minha intenção e se eu tomo as decisões assertivas, eu consigo executar de forma assertiva. Não vai me dar retrabalho quando são tarefas mais complexas. Então, a gente precisa trabalhar essa execução, né? Porque execução é o que vai fazer você chegar lá na frente, é o que vai fazer você vencer. Chegar do jeito que você quer, sabe? E se está difícil executar, porque você está olhando para o grande, vai diminuindo, sabe? A Delei falou aí a questão de emagrecer. A pessoa executar ali as atividades para ela perder 20 quilos é difícil, mas se eu falar que você pode perder 1 quilo por semana, é mais fácil, é mais atingível,
né? E é isso que a gente tem que fazer. Pegar o grande, deixar ele pequeno, para que eu consiga alcançar o grande. Porque se eu não coloco a execução, nada, por quê? Pensar no grande me faz parar. Eu pensar que eu tenho que, se eu olhar ali no espelho e falar, nossa, preciso. Vamos falar das tarefas, né? Se eu pegar essa tarefa e falar, nossa, são 185 perguntas, eu não quero fazer. Meu cérebro não quer trabalhar, não. É ter um monte de coisa para fazer agora de noite. Para quem que vai querer fazer isso? Ah, deixa para amanhã, depois você faz. É aí que a gente começa a procrastinar, né? Que é o bloqueio, um dos bloqueios dessa chave, né? Que é a procrastinação, né? Por quê? Ah, eu quero deixar para depois. A gente já falou, o nosso cérebro ele quer as coisas mais fáceis. Então, a gente precisa aprender a dominar ele para que não, quem manda sou eu. Você não vai fazer o fácil, você vai fazer o que vai doer muitas vezes, o que vai ser difícil. Por quê? Porque a gente vai crescer, né? Nós vamos expandir. E é isso, gente, a nossa chave de hoje. Já aproveita, segue aí, compartilha, comenta com a gente o que você achou da chave. Nós vamos amar saber. Vem para o grupo fazer parte também. Aqui na descrição tem o link do grupo. Entra lá para o grupo. As tarefas para você fazer, todas as atividades estão lá. Então, vem participar com a gente para que você consiga dar aí o próximo passo, né? Se você quiser ver as outras chaves que a gente falou, tá tudo aí no perfil. É só você seguir. E é isso. Até amanhã. Beijo!